O romantismo está ligado à Revolução Industrial e à Revolução Francesa, dois acontecimentos que mudaram a história da Europa e colocaram em evidência valores burgueses, como o individualismo e a desobediência aos valores pré-estabelecidos. Em Portugal, o romantismo começou com a publicação do poema Camões, de João de Almeida Garré, escrito no momento em que o país se encontrava sob o domínio inglês e enfrentava graves perturbações políticas. O poema tenta resgatar o passado e o orgulho do povo português. O movimento romântico português durou 4 décadas e teve 3 períodos diferentes, cada um com uma geração particular de autores. Primeira geração. Empenha em implantar o romantismo em Portugal. Apresenta ainda influências neoclássicas e certa preocupação com questões históricas e políticas. Entre seus autores destacam-se João de Almeida Garré e Alexandre Herculano, cujas produções tendem ao subjetivismo extremado, ao medievalismo, ao nacionalismo e à idealização da mulher. O introdutor do romantismo em Portugal é Almeida Garré. Essa nova escola dominaram até a década de 60. Conforme se sucederam as gerações dos autores, o romantismo foi evoluindo. Isso deu em 3 momentos: primeira, segunda e terceira geração. Primeira geração romântica portuguesa. Sobrevivência de características neoclássicas, nacionalismo. Os principais autores foram Almeida Garré e Alexandre Herculano. Principais autores românticos de Portugal: Almeida Garré, João Batista da Silva Leitão de Almeida Garré. Nasceu na cidade de Porto, em 1799. Suas principais poesias apresentam características arcaicas, com o poeta defendendo a imitação de autores quinhentistas e a perfeição estética clássica. Em um segundo momento, suas obras ainda não são propriamente românticas. Podemos colocar 2 poemas narrativos de caráter histórico. Camões refere-se mais à vida do personagem, suas paixões, seu amor à pátria. E de Branca, poema voltado para o século XVIII, e retrata as últimas lutas da Reconquista. Agora vou recitar um pequeno trecho do poema Não Te Amo, de Almeida Garré. Não te amo, quero-te, o amor é vida, e a vida nem sentida. A trago já comigo, aí não te amo, não. Alexandre Herculano nasceu em Lisboa, no ano de 1810. Teve origem humilde e foi um autodidata. Apesar de sempre ter se recusado a receber distinções de honra, quando faleceu, em 1877, houve uma manifestação nacional de luto. Herculano foi um dos mais altos espíritos da literatura portuguesa do seu tempo. Eurico, o Presbítero, é uma das suas obras mais importantes. Nesse romance histórico, ele analisa o tema celibato, mostrando sua incompatibilidade com a liberdade da paixão amorosa. Retrata também a época da invasão dos árabes na Península Ibérica, durante a Idade Média. Vou recitar o poema cujo título é Deus. Nas horas do silêncio, à meia-noite, eu louvarei o Eterno. Ouçam-me a terra e os mares rugidores, e os abismos do inferno. Pela amplidão dos céus meus cantos soem, e a luz prateada pare no giro seu, enquanto pusto essa harpa a Deus sagrada. É o período que corresponde de 1836 a 1852, baseada no binômio nacionalismo-indianismo. Seu marco inicial foi a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, do escritor Gonçalves de Magalhães. No contexto histórico, a recente independência do Brasil, absorvido pelo pensamento nacionalista ufanista do país, faz com que os escritores deste período busquem temáticas que definem a identidade nacional.
Por esse motivo, o tema do índio é muito explorado nessa fase, conhecido por indianismo. Características: exaltação da natureza e da liberdade, religiosidade, figura do índio ou indianismo, sentimentalismo, emoções, nacionalismo ufanista e brasileirismo. Principais autores: Domingos José Gonçalves de Magalhães, nascido em 1811, faleceu em 1882. Considerado o fundador do romantismo brasileiro, Gonçalves de Magalhães foi poeta, professor, ensaísta, diplomata, político e médico brasileiro, nascido na cidade do Rio de Janeiro. Personagem brasileiro multifacetado, recebe o título de Visconde de Araguaia no ano de 1874. Algumas das suas obras: Suspiros Poéticos e Saudade, em 1836, O Poeta e a Inquisição, 1839, Os Indígenas do Brasil perante a História, 1860. Antônio Gonçalves Dias, 1823 a 1864. Gonçalves Dias foi um poeta, jornalista, professor, etnógrafo, advogado, teatrólogo maranhense. Talvez um dos mais representativos poetas da primeira fase romântica no Brasil. Algumas obras: Canção do Exílio, em 1846, Os Timbiras, 1857.